Mas não basta a inteligência. É preciso um outro consentimento psíquico. Esse agora diz respeito às emoções, ao sentimento, ao que eu sinto, as minhas emoções. E esse é o consentimento do sentimento, que se chama resignação. Não é? Então vamos ler aqui para a gente entender. E aí é Eva. Resignação é Eva. Porque Eva é a parcela da nossa psique emocional. Eva é quem gosta. Eva é quem saliva. É quem tem desejo. É quem arregala os olhos. É quem arrepia. É quem se emociona. É quem é tocado. Eva é quem fica bravo, que se irrita. São as emoções. Eva representa tudo isso em nós. Então vamos ler aqui. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Claro. Porque se Jesus mostra que Deus é inteligência suprema e amor infinito, na nossa relação com Deus, quais são as duas virtudes essenciais? O consentimento da razão e o consentimento do sentimento. Porque Deus não impõe, Deus não obriga. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, Deus não violenta consciências. Não violenta. Deus não arromba a porta da nossa intimidade. Não. Não. Como que Jesus diz? Eis que bato à porta. Então, todo convite do alto, ele bate à porta, ele não arromba a porta. Nós temos que consentir, temos que aceitar. Você tem que abrir a porta. Tem que abrir a porta, não é? Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Aqui é que está a grande confusão. Porque a gente acha que obediência e resignação é passividade. Não. A gente acha que teimosia é ser ativo. Não. Teimosia é ser bobo. Teimosia é agir inutilmente. Teimosia é fazer para depois ter que refazer. Nessa vida ou em outras, à custa de muitas, muitas lágrimas. Isso é teimosia. O contrário disso, uma virtude ativa e irmã da doçura, é a obediência. Porque quem obedece age silenciosamente, mas age de maneira eficiente e eficaz, de maneira efetiva. Faz uma vez para não ter que refazer. Resolve nessa encarnação para não ter que voltar resolvendo encrenca de encarnação passada. Isso é obediência. E resignação. Outra virtude ativa, porque o contrário da resignação é a revolta. Eu me revolto contra as circunstâncias, contra as pessoas, contra o que aconteceu. Por que comigo? Por que isso foi acontecer comigo? Isso não podia acontecer. Eu não podia passar. Agora eu vou me vingar, eu vou perseguir essa pessoa. E aí tudo mais que decorre da rebeldia e da revolta. Que produz o quê? Multiplica o mal. A revolta multiplica o mal. Nós vamos ver isso aqui. Na simbologia das maldições. Porque na simbologia do Velho Testamento, bênção é quando Deus homologa seu plano. Então é quando você tem o apoio, porque o seu plano reflete as leis de Deus.
E a maldição é quando o seu plano não é homologado, porque ele contraria as leis divinas. Aí você está por conta própria. É claro, sob as vistas da misericórdia e sob o controle da justiça divina. Porque acima do nosso livre-arbítrio está o arbítrio absoluto do Todo-Poderoso, que comanda e que mantém o universo no pleno funcionamento, no mais harmonioso do funcionamento. Então há um acompanhamento, mas você não tem a homologação divina. Aliás, esse é um sinal. Quando nós estamos num caminho com Deus, as coisas podem ser difíceis, mas elas não são impeditivas. Vai acontecendo. Quando é a hora, acontece. Com dificuldade, mas acontece. Então, o contrário da resignação é a revolta. E revolta produz perturbação dos sentimentos, perturbação das emoções, cegueira espiritual. As paixões ficam exacerbadas e a criatura perde o rumo. Ela perde o bom senso, ela fica cega. Fica parecendo um animal feroz que foi atacado, que foi privado de algo. E, geralmente, sai destruindo tudo que encontra à sua volta. Isso é ser ativo? Será que é? Será que isso é ser ativo? Destruir? Ou será que ser ativo é saber agir? Saber aceitar com sentimento para não alterar aquilo que é o melhor. Porque o que acontece conosco? Nós gastamos uma tremenda energia para substituir o melhor pelo mais ou menos. O melhor que foi proposto por Deus pelo mais ou menos que nós estamos propondo. Então é o velho ditado popular. Nós trocamos gato por lebre, né? Acreditando que fizemos a melhor escolha. Então, que vale tanta energia, tanta força se você escolher o pior? Se o que você está realizando é o pior, não é a melhor escolha. Por isso que os Espíritos dizem, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Porque num dia nós vamos compreender que doçura é força, doçura é poder, é o maior poder da Terra. A doçura é o maior poder do mundo. E a doçura anda com 2 soldados, a obediência e a resignação. É o que eles estão dizendo. Embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Porque a criatura acha que obedecer é eu negar minha vontade. Não! Obedecer é eu qualificar a minha vontade. Qualificar a minha vontade. Porque se eu reconheço a sabedoria do plano, se eu reconheço a inteligência infinita de Deus, e eu escolho estar com Deus, eu estou qualificando a minha vontade. Eu estou saindo de uma vontade infantil para uma vontade madura. É qualificar a vontade, não é negar a vontade. Da mesma maneira, a resignação. Eu não estou negando o sentimento, eu estou aprimorando o sentimento, eu estou amadurecendo o sentimento, eu estou enriquecendo o sentimento. Porque quando eu aceito de coração os planos de Deus, eu me abro para a renovação. Eu me abro para nuances
que eu não seria capaz de perceber se não fossem esses planos. É desagradável às vezes? É. Dói, dói. Às vezes os planos da divindade passam pela dor. Pela dor. Pelo desagradável. Pelo amargo. Pelo frio. Pelo desconforto. Mas é exatamente esse plano, ou são esses elementos que vão aprimorar o meu leque de recursos afetivos. Porque, olha, gente, é diferente aquele coração que atravessou a amargura, a perda, a carência, o abandono. Ele exala uma compaixão, uma solidariedade que aquele outro coração que só teve facilidade na vida é incapaz de exalar. Facilidades demais, ou só facilidades, produzem em nós superficialidade. Sentimentos rasos e fragilidade emocional. Fragilidade emocional. Não é? Que nós estamos observando. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Ela privilegia tanto o conforto que às vezes a gente presencia corações tão fragilizados que o gatinho morreu, a pessoa vai para o hospital sem internar. Porque ela não tem resiliência para enfrentar a perda de um gatinho. Então, é preciso cuidar disso. É claro que eu vou chorar o animalzinho querido que eu tenho, meu animal de estimação. E só quem tem sabe o que é. Você tem um animalzinho de estimação, parece que é um membro da família. É natural isso, não tem nenhum problema com isso. Isso mostra a riqueza do nosso afeto. Não é? Você tem um animalzinho, mas ele perdeu o animal, nós temos que ter estrutura emocional. Você fica triste, você sente a perda, mas você não desestrutura a sua psique por conta disso. E mesmo por conta de outras perdas. E mesmo por conta de outras perdas. Então é sutil isso aqui. É muito sutil. Né? E aí os espíritos vão dizer, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, qual foi o problema de Eva? O problema de Adão nós já percebemos, porque Adão é a inteligência, Adão é a razão. E ele não consentiu, ele não entendeu o plano. Ele não exerceu sua capacidade de examinar, de comparar, de aprofundar. E Eva? Qual foi o erro de Eva? Ela não aceitou. Tem a ver com inteligência. A questão de Eva tem a ver com sentimento. Ela não aceitou. Ela se entregou a outros sentimentos. E aí ela entrou num ponto que é um ponto fundamental aqui dessa passagem. Que é, se o seu sentimento não está alinhado à sua visão, ela é uma visão ferida. É uma visão ferida. Ela não é uma visão harmoniosa. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Diante de uma situação, se o seu sentimento é de generosidade, você vai enxergar soma. Nossa, que bom! Isso aqui está acontecendo, vai contribuir com isso, isso aqui vai contribuir. Se o seu sentimento é de egoísmo, é de escassez, você vai enxergar divisão. Nossa! Vai dividir. Eu vou perder. É a visão ferida. Visão ferida. Porque o seu sentimento deturpado faz você enxergar
de maneira equivocada e ferida os acontecimentos e as pessoas. Esse é o caso de Eva. Por quê? Na ordem dada pelo Criador, há um plano. Qual que é o plano? De todas as árvores do jardim você vai comer. Qual que é o plano? Coma todas as árvores do jardim. Coma primeiro as milhões de árvores que eu plantei, do fruto dos milhões de árvores que eu plantei. Depois eu vou trabalhar com vocês a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe? Então tinha um plano. Como o sentimento está viciado, como é que ele vê esse plano? Está negando a minha vontade. Está negando a minha autonomia. Eu que quero escolher. Eu que quero determinar. E aí eu perco a oportunidade de ser conduzido. De ser conduzido pela sabedoria infinita. Pela sabedoria infinita. É por isso que nós vamos ver um exemplo extraordinário. Extraordinário. Porque Jesus vai retomar o capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3 de Gênesis vai ser retomado, sabe onde? No Monte das Oliveiras. Lá Jesus retoma o capítulo 3 de Gênesis. E retoma como? Retoma dizendo assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. Olha que coisa fantástica. Porque aqui a gente percebe a obediência e a resignação de Jesus. Olha só. Obediência. Pai, se possível. Isso é a atitude de quem examinou, comparou, aprofundou. Eu quero, mas será que é possível? Eu quero, mas será que é o melhor momento? Eu quero, mas será que isso realmente vai ser bom para mim? Percebe? Então Jesus diz assim: Pai, se possível. Por que se possível? Será que ele está falando, Deus, se você tiver poder, viu, para fazer isso, se você tiver capacidade? É claro que não. Deus é todo poderoso. Ele pode tudo. Deus pode tudo. Então você deve estar se perguntando aí. Ora, se Deus pode tudo, por que ele não faz tudo? Por que ele não acata todos os meus pedidos? Ei, calma. Calma. Deus pode tudo, então ele é o todo-poderoso, mas ele não é o todo-sábio? Deus é todo-poderoso, mas ele não é também inteligência suprema? Se ele é também inteligência suprema, ele pode tudo, mas nem tudo convém. Ele pode tudo, mas nem tudo é o melhor. Então é isso, Jesus. Pai, se possível, se isso for o melhor, entende? É como se Jesus dissesse: Pai, afasta de meu cálice. Isso é o que eu quero. Esse é meu plano. Que cálice é esse? Não sei. Não sei, já comentamos sobre isso. Esse é um diálogo de Jesus profundo. Não é a crucificação apenas, porque ele já tinha anunciado a crucificação e inclusive ele chamou a atenção de Pedro quando Pedro falou: não, mestre, não vai acontecer nada disso. O que ele falou com Pedro? Afasta de mim, Satanás. Então não é a crucificação. Ele sabia que a crucificação é necessária, porque ele disse assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue. Ele já havia afirmado isso. Então o cálice que Jesus está pedindo para afastar não é a crucificação. É coisa mais profunda. É diálogo do governador do mundo com Deus. Não vamos nos ser ingênuos. Não vamos ser ingênuos. Jesus estava sondando milhares de anos à frente. Não estava olhando apenas algumas horas à frente.
Ele não sondou horas, sondou milênios. Mas diz, se possível. Consentimento da razão. Eu sei, Pai, que a minha visão de Cristo alcança longe, mas a tua visão de Deus alcança tudo. Olha isso. E depois a lição do consentimento, do sentimento. Mas que não seja feita, Pai, a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é sentimento. Consentiu amorosamente. E a partir dali, ele fica em silêncio. Doce. Não agride. Não retribui a violência. Perdoa e fica em silêncio. Obedecendo e resignando. Dando a maior lição. Corrigindo a história. Corrigindo a história da humanidade. Porque a história da humanidade é essa aqui, de Eva e de Adão. Mas aí nós já entramos num outro ponto e precisamos encerrar aqui o episódio. No próximo episódio, nós damos continuidade a esse desenvolvimento do tema. Te espero. Até lá.